Boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje é de física. Nós vamos fazer uma revisão sobre as escalas termométricas que a gente já tinha trabalhado em sala de aula, mas só para retomar para depois a gente continuar o conteúdo, que vai ser as conversões de escalas termométricas. Essa parte é o conteúdo do ensino médio normal. Como eu combinei com vocês, vou continuar essa sequência, tá? Então, eu vou usar esse material aqui, que é da Estude. Esse material ele foi disponibilizado gratuitamente pela Secretaria da Educação. Eu já sou inscrita no canal deles, então eu tenho acesso a alguns outros materiais também. E vou usar esse recurso, vou fazer uma pequena adaptação para trabalhar só o que a gente já viu, tá? De revisão. Então, agora vai ter essa parte introdutória daí, e aí eu vou interrompendo o vídeo e vou ir falando com vocês daí sobre as dúvidas daí e alguns comentários para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos lá com o professor. Olha, não tô mais com febre, já posso dar aula. E vocês, sabem como funciona um termômetro? Pessoal, voltando, não estou com febre, então vou explicar para vocês como funciona o termômetro e a escala Celsius. O termômetro, quando a gente ia no médico, hoje em dia eles usam aquela pistolinha que é bem mais fácil, que é outro esquema, a gente vai ver mais pra frente. Quando a gente vai no médico, antigamente, usava-se o termômetro de mercúrio ou o termômetro digital. E ele pedia para você colocar debaixo do braço ou na boca. E detalhe, ele esperava um certo tempo para medir a temperatura, mas como isso funciona? O termômetro funciona devido à troca de calor. Como assim? Então, pessoal, o termômetro ele funciona através de trocas de calor entre dois corpos, tá? O corpo que tem maior intensidade de energia, onde as moléculas estão mais agitadas, ele vai trocar calor com o corpo que tem menor intensidade de energia, tá? Sempre do maior para o menor. Tá vendo esse desenho aqui? Imagina que uma pessoa foi no médico e ela coloca um termômetro debaixo do braço. Essa pessoa é o corpo quente e o termômetro é o corpo frio. Dessa forma, vai passar energia térmica, vai passar calor pro termômetro. O termômetro vai receber esse calor e a sua temperatura vai subir. Sobe indefinidamente? Não, sobe até atingir o equilíbrio térmico. Então, espera ocorrer o equilíbrio térmico, porque dessa forma a temperatura do corpo vai ser igual à temperatura do termômetro. Beleza? Por isso... Então, gente, o que o termômetro vai marcar? Ele vai marcar a temperatura de equilíbrio dele com o humano, tá? Como o humano tem maior temperatura, o humano vai transferir essa energia para o termômetro. Essa energia vai ser absorvida e aí o líquido que está dentro do termômetro, mercúrio, ele vai se dilatar, ou seja, ele vai aumentar de comprimento. Como ele está dentro de um capilar bem fininho, de um vidrinho bem fininho, o que vai acontecer? Ele vai ter que subir, porque ele não tem para onde ir, tá? que quando a gente vai no médico, a gente fica em torno de 2 minutos com o termômetro embaixo do braço, para esperar ocorrer o equilíbrio térmico. Aí vem uma pergunta, professor, se tem troca de calor, se o nosso corpo passa calor para o termômetro recebe esse calor, a temperatura dele sobe. Não seria correto pensar que a temperatura do nosso corpo diminuiria até atingir o equilíbrio térmico? Sim. Entretanto, a massa do nosso corpo é muito maior que a massa do termômetro. De fato, a gente passa calor para o termômetro. Isso acontece. Mas a energia que a gente passa pouco diminui a nossa temperatura, ou quase nada. Em contrapartida, é suficiente para a temperatura do termômetro subir até equilibrar com a nossa. Então, gente, ocorre essa transferência de energia, como a proporção do nosso corpo é muito maior comparando com o termômetro, essa energia que nós transferimos para o termômetro é praticamente insignificante e não varia nada na temperatura nossa corporal. Mas para o termômetro é uma variação bem significativa. Beleza? Muito bem. Agora, para pensar como que esse termômetro vai funcionar. Porque
das grandezas termométricas. Das grandezas termométricas. Muito bem. Gente, grandezas termométricas grandezas significa na física a maneira como a gente mede as coisas, tá? Por exemplo, uma grandeza de tempo, hora, tá? Então é a maneira como a gente mede, tá? Uma outra grandeza de tempo, minuto, e assim por diante, tá? Então agora o professor vai falar da grandeza termométrica. Mas professor, o que seriam essas grandezas termométricas? Temos aqui o termômetro de mercúrio e temos aqui o termômetro digital, ambos em equilíbrio térmico com o nosso estúdio aqui. O que acontece? Teve a troca de calor e esse mercúrio movimentou. A gente mede a temperatura devido ao comportamento indireto de outra grandeza. Nesse caso, na troca de calor, o mercúrio pode dilatar, variando seu comprimento. A cada comprimento novo tem um novo valor de temperatura. Então, pessoal, o que vai variar? O subir do líquido dentro do tubo de vidro, tá? Cada vez que ocorre essa dilatação, que é o subir, é um comprimento que está sendo mudado. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, assim por diante, conforme o termômetro que a gente tenha, tá? Então agora o professor vai dar um exemplo. Por isso que a temperatura ela está associada à ao comprimento que esse mercúrio vai ter. Então se o mercúrio vier um pouquinho mais para cima, é uma nova temperatura. Um pouquinho mais para baixo, uma nova temperatura. Então uma grandeza termométrica, por exemplo, é o comprimento. Professor. Então, gente, essa é a grandeza que nos interessa, tá? A questão do líquido dentro do termômetro ou subir ou reduzir, tá? O professor vai falar outras, mas a gente vai trabalhar só com o que a gente é mais apropriado e o que a gente fez em sala de aula, tá? Então agora eu vou modificar um pouco o vídeo, eu vou pular um pouquinho ele, uns minutinhos, que daí a gente vai partir só para o que realmente a gente vai usar, tá? Mais pra frente, certo? Outra pergunta que você pode ter é: como que foi atribuído esses valores? Como que foi construída a escala Celsius que é utilizada no Brasil? A escala Celsius... Então, pessoal, a gente vai começar pela escala Celsius porque é a que nós usamos, tá? Vou escrever aqui. Ela foi construída por Celsius em 1742. Eu vou tentar reproduzir aqui um experimento bem simples para a gente entender como ela foi construída. Imagina que a gente vá para a praia. Por que ele falou vá para a praia? É que na praia a gente tem a pressão controlada da atmosfera. A pressão é 1 atm. Então, nessa situação, a gente tem um ambiente controlado. Então, a gente pode fazer um experimento sem, por exemplo, o ambiente interferir nesse experimento, tá? No nível do mar, a pressão de 1 atm. E eu pegue água fundente, ou seja, água e gelo, e estão em equilíbrio térmico. Eu coloco um termômetro lá. Espero atingir o equilíbrio térmico. Perceba que o mercúrio tem esse comprimento aqui. Vamos supor aí 2 centímetros. Então, pessoal, o professor vai pegar lá água fundente, água e gelo, vai colocar um tubo de vidro com o mercúrio dentro. Dentro vai colocar, então, esse tubo com mercúrio dentro desse frasco com água e com gelo. O que vai acontecer? O mercúrio, ele vai subir e vai marcar uma determinada altura. O professor ali atribuiu como uma altura de 2 centímetros. Poderia ser outro valor, mas nesse caso, esse termômetro deu essa alturinha de 2 centímetros. E, detalhe, após o equilíbrio térmico, significa que esse termômetro, essa água e esse gelo estão à mesma temperatura. Do outro lado, eu coloquei água em ebulição, ou seja, água e vapor estão em equilíbrio térmico. Perceba que o mercúrio subiu. Eu coloquei o termômetro aqui, quando ele atingiu o equilíbrio térmico, ele recebeu tanto calor que o líquido dilatou, chegando aqui em cima. Vamos supor que esse comprimento tenha 12 centímetros. Então, pessoal, daí ele pegou o mesmo termômetro numa outra situação lá na praia ainda
E ele introduziu esse termômetro dentro da água fervente, tá? Que é o equilíbrio entre água e vapor. E aí, então, o líquido subiu novamente. E ele subiu até um ponto, por exemplo, de uma altura de 12 centímetros. Então, o ponto inicial 2 centímetros e o ponto mais alto desse tubo de vidro com mercúrio, 12 centímetros. Muito bem. A gente não sabe essas temperaturas. O que Celsius fez? Ele não vê a agitação das partículas. Bom, eu não vejo. Vou associar um valor. Ele associou que a 1 atm água e gelo fundente, isso equivale a 0 graus Celsius. A essa temperatura. Ele simplesmente associou. E água em vapor, ou melhor dizendo, água em ebulição, ele associou 100 graus Celsius. Mas professor, isso é muito arbitrário. Eu poderia chegar aqui e colocar 30. Poderia. Você poderia criar sua escala estude, por exemplo. Ah, quero colocar aqui 8 graus estude. Não tem problema. Quero colocar aqui 1000 graus estude. Não tem problema. É a sua escala. Então, gente, ele atribuiu o valor de 0 para o ponto mais baixo e o valor de 100 para o ponto mais alto. Isso foi o valor que ele atribuiu. Como o professor disse ali, ele deu um exemplo que nós poderíamos atribuir 8 estude, que é o canal, tá? Em homenagem ao canal, e 1000 estude, tá? Então a gente pode fazer um termômetro e atribuir a ele o valor que a gente quiser. A questão é, ao escolher um valor, como que você vai associar um novo comprimento com uma nova temperatura? Para isso a gente usa o seguinte recurso, chamado Teorema de Thales. Teorema de Thales. Então, pessoal, se a gente criar um novo termômetro, a gente vai ter que fazer uma comparação com o padrão, tá? E aí entra então o Teorema de Thales. O Teorema de Thales a gente não trabalhou em sala de aula, então esse vídeo de agora, ele vai até essa parte aqui. E aí a gente vai trabalhar daqui a pouco no segundo vídeo, outra escala termométrica daí, ok? Até aí, gente, pessoal, se tem dúvidas, daí a gente passa lá no grupo e a gente vai conversando, ok? Abraços!